E naquele momento que eu te conheci, você já estava estudando muito aquela fase, né? De novo, você falou uma coisa muito interessante que é falar de contexto, né? Então, aquele momento, começo dos anos 2010, né? Então, acho que algumas metodologias ágeis, Lean Startup, né? Alguns modelos de negócio, acho que o ecossistema brasileiro ele estava num momento de formação para consolidar depois, né? Então, você estava naquele momento olhando para isso. E como que surgiu naquela hora o insight para RD, para resultados digitais? Eu lembro você tinha um blog que era o Manual das Startups, não é? E a gente brincava, tinha uma piada que a gente falava, o Eric é o maior especialista no Brasil de Lean Startup, isso em 2010, né? Como é que veio o insight da Resultados Digitais? E qual foi a visão original do negócio? Então, né, olha a coincidência interessante, né? Eu conheci esse tema de Lean Startup indo com o Miguel, né, que a gente participou do Mandarin aí contigo, tocou esse projeto contigo. A gente foi numa conferência em 2008, na Web 2.0 Expo, que era uma daquelas conferências de internet mais bacanas que tinha, que era do Tim O'Reilly, lá da O'Reilly Media, né? E aí eu vi pela primeira vez o Eric Ries falar. E o Eric Ries é um pupilo do Steve Blank, e ele começou com esse conceito de Lean Startup, e para mim foi quase como se eu estivesse vendo assim uma miragem, assim, um insight, porque o que ele falava no contexto de Lean Startup era muito do que eu estava errando tentando lançar produtos na minha empresa na época. Então a gente tinha essa vida dupla, né? A gente tinha um negócio de projetos, serviços que ia bem, mas tinha mais dificuldade de escalar. E o lado de produto, a gente tinha uma série de tentativas de produto, mas que não achava um fit legal ali com o mercado. Então, quando eu comecei a ouvir os dois falando sobre esse tema, no caso Steve Blank muito falando sobre Customer Development e esse processo que ele popularizou depois, e o Eric Ries com o conceito de Lean Startup, para mim foi um insight muito importante. Eu comecei a estudar aquilo. E eu tenho um pouco, para mim também, né, uma forma de aprender que funciona melhor para mim é tentar ensinar de alguma forma, né, colocar para fora. Então, eu comecei a estudar aquilo lá, né? Então, devorava os livros dos caras, podcast, etc. Ia num evento ou outro, né? Cheguei a conversar com eles em eventos lá fora. E eu comecei a tentar traduzir isso em conteúdo nesse blog Manual de Startup, que eu criei aí também em 2008, 2009, não lembro o ano, com o intuito basicamente de compartilhar isso, de compartilhar esses aprendizados que eu estava tendo. E aí, enfim, eu acho que isso me ajudou muito a gerar também um pouco de autoridade, né, nesse mercado de startups, né, que depois acabou trazendo relacionamento com investidores, com outras pessoas que trabalharam na ID ao longo do tempo. Enfim, teve alguns benefícios, mas o benefício principal mesmo foi de que eu internalizei aquilo lá e aí acabou sendo uma feliz coincidência de ser bem na transição entre as empresas. Então a gente usou muito desses processos no começo da RD. Então, muito de realmente começar a fazer um negócio com a cabeça do cliente, iterar, questionar todas as hipóteses, hipótese de produto, hipótese de modelo de negócio, hipótese de canal de aquisição, hipótese de modelo de serviço. Então, tudo que era interrogações, a gente criava um experimento, tentava testar e usou muito isso os 2 primeiros anos do negócio, que até a gente chegar numa situação de falar, bom, agora eu tenho alguma coisa aqui que gera valor em cima de um problema claro, ainda que muitas vezes eu tivesse que plantar um pouco esse problema na cabeça do cliente, e eu tenho uma oferta aqui que resolve esse problema, pelo menos parcialmente, naquele momento. E foi aí que a gente realmente, bom, agora temos um produto e agora a gente começa de fato, construir uma companhia em volta disso. Qual era a visão original, Eric? O que você via como visão original do produto? Porque você estava olhando o que estava acontecendo lá fora, né? Qual foi essa visão original e como que foi, naquele momento, trazer os primeiros investidores num ecossistema que estava em formação e aí para falar de um SaaS, de um Software as a Service B2B para pequenas empresas, né? Como é que foi Né? isso? Então, o interessante a gente criou a empresa muito com essa dor do empreendedor em mente, né? O empreendedor
tendo essa enorme oportunidade de fazer marketing digital, que era um ambiente onde a criatividade, o cérebro, valia até mais do que dinheiro, né, que é diferente um pouco do marketing mais tradicional, de massa, de mídia, onde o budget manda muito. Então, eu tinha tido essa experiência feliz na Praesp, né? A gente conseguia fazer marketing digital para nós mesmos, mas a gente usava 10 ferramentas diferentes, não tinha metodologia, não conseguia fazer essas coisas conversarem entre si também. Então, muito dessa dor veio da dor que eu vivia como empreendedor, mas principalmente de vendo outros empreendedores que queriam alguma coisa similar, mas tinham dificuldade. Coincidentemente, também nessa época, 2008, 2009, foi que surgiram as empresas lá nos Estados Unidos que são análogas à RD, né? Foram algumas delas aí até inspiração para a gente. Só que, então, assim, quando a gente começou o negócio aqui, a visão era: vamos criar uma plataforma que fosse simples, fosse acessível para PMEs, mas que fosse poderosa e que permitisse que elas crescessem de forma previsível. Essa era a visão, até foi um certo slogan no topo do nosso site por muito tempo. Só que a forma como essa visão materializava tinha várias incógnitas, né? Então, por exemplo, eu não sabia se seria melhor a gente fazer um produto que fosse uma série de produtos verticais menores, mais simples, ou fazer a suíte completa, que é o RD Stage. Eu não sabia se a gente conseguiria vender e atender o cliente pela internet, né? Eu não sabia, por exemplo, dentro de um conjunto de features, quais dores eram mais perceptíveis por eles, né, e que eles não tinham problema resolvido, e quais não eram. E aí, no final das contas, esse processo de descobrimento e adaptação fez com que, no início da RD, o caminho nosso de criação de produto fosse bastante diferente das empresas americanas que a gente estava olhando, em vários aspectos, né? A gente usou muito mais, por exemplo, templatização, porque o usuário aqui não tinha muito como... Ele não sabia muito o que era bom, o que era ruim, né? A gente cortou caminho em alguns aspectos. Então, enfim, hoje, as coisas, até porque eu acho que é natural da indústria, né? As principais empresas desse segmento e também do segmento de vendas, de serviços, acabam convergindo, né, num feature set muito similar e até uma visão assim, de plataforma muito similar. Mas o caminho de partida nosso é muito diferente, muito porque a gente estava lá no front, vendendo, conversando com o cliente, aprendendo e iterando, né? E isso muito antes de produzir a primeira linha de código. Então, esses primeiros 2 anos, Léo, foi basicamente grana minha no projeto, tentando aprender o que era um problem solution fit, aí, o que era essa combinação de problema e solução que a gente ia resolver, porque eu entendia que só depois disso é que valia buscar algum tipo de investimento externo, porque aí eu já tinha, né, uma segurança um pouco maior de que a gente não ia queimar etapas. Aí foi no finalzinho de 2012, a gente captou uma rodada seed aqui com um outro empreendedor aqui da região que eu já conhecia há um tempo, eu queria investir no negócio. Foi uma rodada de, na época, R$500 mil. E aí, poucos meses depois, foi a primeira rodada institucional, que foi uma rodada de mais ou menos R$5 milhões, que foi liderada pela DGF. E o que diferiu esses 2 períodos aqui é que aqui, na rodada da DGF, a gente já tinha um modelinho previsível de aquisição e serviço de cliente. Então, tinha uma espécie de maquininha que já estava funcionando. E aí, a ideia era começar, de fato, crescer essa maquininha, né? E daí em diante é growth, né? Daí em diante é o processo de expansão e crescimento com a máquina já provada, não é? Isso. Se eu for dividir assim, em grandes fases, né? Eu acho que a fase dali ainda tentar... essa primeira fase eu tenho uma maquininha que está funcionando, eu preciso fazer ela escalar e manter bons unit economics, então esse era o primeiro desafio. Quando a gente conseguiu fazer isso, entrou a fase de daí sim botar o pé no acelerador, que foi a nossa rodada Série B, que foi participação aí da Redpoint e da Stellar. Aí isso foi até uma terceira fase, onde a gente, além de continuar tentando crescer no Brasil, a gente estava começando a explorar 2 novos caminhos
que tinham a ver com avenidas de crescimento de longo prazo dentro de uma tese um pouco mais moderna da companhia, né? Um de expansão internacional e outro de expansão de plataforma de produto. Então foram os primeiros testes aí que vieram também financiados pela rodada com a TPG, que nós levantamos em 2016, e mais ultimamente aí, nessa última que nós levantamos com a River em 2019, o objetivo aí já é, além de continuar crescendo, ganhando eficiência na operação no nosso mercado principal, com o produto principal, aí agora é como se fosse o Series A das iniciativas novas, sabe? Então, a gente brinca que tem startup dentro da Scale Up, né? Então, tem uma série de iniciativas dentro da RD que estão em estágios diferentes dentro de uma empresa que é uma Scale Up, uma empresa um pouco maior, mas a gente tem que tratá-las como startup, senão a gente corre o risco de colocar a carroça na frente dos bois. E certamente já cometi alguns erros dentro da RD relacionados a isso.